E o Olhar Daqui RS está colocando em prática um novo quadro, Baita Mãe, porque nós queremos contar histórias de mães, histórias que fazem a diferença, como já é de praxe aqui no nosso canal. E hoje nós estamos recebendo a Mônia Rovani. É fisioterapeuta, é uma profissional que vem fazendo a diferença aqui na nossa região e também é mãe do Bento. Seja muito bem-vinda, Mônia. Obrigada, Jota. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, principalmente porque quando a gente ficou sabendo da tua história, a gente queria muito que você viesse. Como é que tem sido a tua jornada, hein? A jornada da maternidade, para mim, começou muito antes da maternidade, né? Começou quando eu comecei a tentar. Eu sempre quis ser mãe, né? Isso é um desejo do meu coração desde criança. E aí, quando eu encontrei o meu par, né? Digamos assim, a gente resolveu. Ali começou a minha jornada. Porque aí começaram as dificuldades para eu poder engravidar, né? Houve dificuldade, então. Isso, sim. Eu tive logo uma perda gestacional e depois eu tentei por um ano, né? Por orientação médica, não veio positivo naturalmente. E aí eu fui indicada para o tratamento, né? Que é a fertilização in vitro. E aí começaram os negativos também, né? Eu comecei, o primeiro tratamento não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo. No terceiro tratamento eu disse, opa, peraí. Alguma coisa não deve estar muito certo. Eu comecei a pensar, né? E até dei um tempo, assim, para mim, no tratamento. Aí eu disse, não, eu quero buscar algumas respostas, né? Eu quero entender um pouco o que está acontecendo com o meu corpo. Porque se eu faço tudo direitinho, tá tudo bem, mas chega lá, as coisas não evoluem. No físico, tem essa, né? Até não sabem como explicar. Então, será que além tem alguma explicação, né? E aí eu comecei a buscar mais respostas nesse além, né? E a primeira coisa foi eu buscar no corpo mesmo. Por que meu corpo não está respondendo? E aí que veio a microfisioterapia, porque até então eu era só fisioterapeuta, né? Convencional, digamos assim. O que chegou antes? A fisioterapia? A fisioterapia. Eu decidi logo que eu me formei no 2º grau, na época. Hoje é ensino médio, na época me chamava de 2º grau, né? Eu logo decidi, fiz um teste vocacional e aí decidi fazer a fisioterapia. Eu era muito nova, assim, recém eu tinha completado 17 anos, muito nova. Hoje eu percebo assim, nossa, muito imatura ainda, né? Mas uma faculdade que sim, eu gostei muito de fazer e era o que eu queria. Me formei e aí fiz outras formações, pilates, terapia manual, dentro da fisioterapia, fui trabalhar com isso, né? Trabalhava 20 horas no concurso aqui em Tapejara. E aí, primeiro foi a fisioterapia. E a minha vida era essa, né? Concursada, com consultório, pilates, e aí veio a infertilidade. Aí eu fui buscar a microfisioterapia. Então, essa questão da infertilidade ou da vontade, né, de ser mãe, ela sempre correu paralela a toda a tua formação, a toda a tua busca pelo conhecimento. Isso. O que eu sou hoje, né? Porque hoje eu já não sou mais a fisioterapeuta apenas. Certo. Né? Claro que é a minha formação e veio a microfisioterapia, mas eu fiz várias formações onde eu integrei dentro da microfisioterapia, né? Todo mundo que vai fazer a microfisioterapia acaba fazendo outras formações dentro da terapia integrativa para entender o ser humano como um todo, porque a micro ela traz um pouco isso, né? A gente entende que as emoções podem fazer a gente perder vitalidade e aí perder saúde física, né? E aí, dentro disso, a gente vai tentando outras formações para entender mais. A microfisioterapia, ela é, digamos assim, nova no mundo? Ela é relativamente nova. Eu não consigo lembrar exatamente assim há quanto tempo ela existe, sabe? Mas ela é nova. Ela veio depois da osteopatia. Foram 2 osteopatas que criaram a microfisioterapia, 2 osteopatas franceses, né? Mas ela é relativamente nova. Hoje ela é muito mais conhecida, né? Dá para ver, quando eu me formei, eu acho que existia uma microfisioterapeuta, a gente não fala muito microfisioterapeuta, né? Porque é um fisioterapeuta, mas uma micro que vinha de Erechim para cá atender. Só tinha ela, e aí eu me formei, inclusive eu fazia sessões com ela, e aí hoje eu acho que já tem várias aí, tem Ibiaçá, tem... A gente pode considerar uma técnica
É uma técnica, é uma especialização da fisioterapia, não é uma pós, a gente não tem na faculdade, pelo menos não tem essa cadeira, né, que diz essa matéria, não existe, assim, a não ser que agora tenha e eu não estou sabendo, mas não existe, né, então a gente vai fazer, assim como a osteopatia, que também é uma extensão, a gente vai fazer fora uma especialização. E o teu foco, ele tem sido as mães tentantes? Sim, hoje sim. Por causa dessa minha jornada, de tudo que eu passei pessoalmente e junto com as minhas formações, né, que eu ia me formando e ia trazendo mais para mim, para os outros, mas era para mim, né? Uhum. Até o Bento chegar. E aí, quando o Bento chegou, me deu não, eu acho que é isso que eu preciso fazer, né? Para ajudar mais as mulheres e casais. Sejam tentantes. A mulher busca mais, né? Apesar de ser, às vezes, vir a infertilidade do homem, não necessariamente é sempre a mulher, né? Mas é a mulher que busca geralmente mais, né? Entender e querer se curar para a chegada desse filho. E o Bento tá com que idade? O Bento tá com 1 ano e 4 meses. Agora em maio ele faz 1 ano e 5. E como é que ele é? Ele é uma criança extremamente saudável, ativa, serelepinho, saudável, ele é muito saudável, assim, eu tento sempre aplicar as técnicas nele, né? Mas como toda criança, né, Jota, toda criança tem as fases dos picos de crescimento, tem aquelas fases de birra, tem as fases normal, como qualquer outra criança. A única diferença é que o meu olhar em relação ao Bento talvez seja mais consciente, né? Trazendo também essa expansão, não olhando só para o físico dele, né? Tentando tratar também, será que não é meu? Porque a gente entende que a criança é um espelho fisiológico da mãe. Né? Principalmente nos primeiros anos de vida, na primeira infância. Então, eu sempre puxo a responsabilidade para mim primeiro. E aí, depois, eu vejo do desenvolvimento da criança e aí tento tratar num contexto completo, né? E existe uma outra questão que a maioria das mães de menino falam, é que ele é muito mais da mãe do que do pai em determinada fase da vida. Como é que o Bento tá nessa questão? Eu acredito, de maneira geral, até dentro dos meus atendimentos, quando eu observo, não importa se é menino ou menina, a primeira infância é muito a mãe. É muito a mãe. Eles são mais grudados, sim, com a mãe. A gente tem essa demanda maior para eles, porque... Ele é mais dependente dela. É dependente emocionalmente e nutricionalmente. E essa nutrição eu falo de física, né? Porque começa com a amamentação, ele entende que a sobrevivência dele vem dali. Né? É a mãe, é a primeira a me nutrir, então é ela, eu dependo dela para mim sobreviver. Isso é biológico. Ele aprende muito cedo de que ele depende da mãe para... Exato. Então, por isso dessa coisa muito mãe, né? Às vezes isso se estende, né? O pai, ele é mais o provedor, talvez porque a mãe ainda é a que acolhe, a que tá ali, né? Sim. Mas a primeira infância e aí eu digo assim, não tem como fugir, se entrega. Se entrega. Né? É isso mesmo, não tem como a gente fugir muito. Tem muitas mães que procuram até para resolver, eu quero resolver, ele não dorme, eu quero resolver, ele só me chama, eu quero resolver. Mas cada filho também é um filho, cada criança é uma criança, cada ser carrega uma história, Jota. A gente tem memórias e a gente carrega essas memórias. Né? Então, a gente precisa olhar individualmente para aquele serzinho, para a história daquela mãe, daquela família. Aí eu digo assim, é carregar uma culpa? Não, porque sempre diz, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Não, é carregar uma responsabilidade mesmo. É entender que é assim o processo de desenvolvimento e assumir. Aí a maternidade fica leve, não fica, né? Ai, Deus, tudo é a mãe. É a mãe. É a mãe. Vamos seguir o fluxo. Por falar em fluxo, nesse 1 ano e 5 meses do Bento, você olha para ele projetando algo? Esperando que ele seja algo? Jamais. Ou você simplesmente deixa nas mãos do universo? Jamais. E isso eu aprendi muito na minha jornada, né? Eu sempre digo que a jornada de tentante é uma grande oportunidade. Aproveita esse tempo para se curar e se preparar, né? Porque não é sobre o positivo. É uma criança que vai chegar e vai trazer demandas, né? E aí a gente viver essa maternidade com consciência, entendendo daquele ser, né? Que é um ser. Eu acredito muito num ser espiritual que veio para você, te escolheu, né? E eu tratar esse ser como um ser espiritual, né? E que trouxe o que é singular dele, né? O que é dele. E eu respeitar isso é muito importante. Nós não fomos criados assim.
né, Jota? É verdade. E aí, de adulto, a gente vai tratar um monte de bloqueio que a gente não consegue. Tem um propósito lindo na vida e tá bloqueado. Por quê? Porque talvez, né, as crenças, as limitações que veio ali do papai e da mamãe que fizeram o melhor que puderam. O que eles Sem tinham. julgar, exato. Mas nós somos a geração que a gente tem essa informação e pode tratar isso. Então, eu olho no olho do Bento, assim, sabe? E eu entendo que ele é um ser, assim, espiritual. E eu tento entender que ser é esse e tentar deixar ele o mais livre possível, né? Que é esse o objetivo, assim. Livre no sentido dele ser o que ele veio ser. É óbvio que a gente vai ensinar. Vai dar os caminhos, vai mostrar. A gente tá aqui para conduzir, ele as escolheu, opções. óbvio, né? Mas eu tô falando disso, sabe? Dessa liberdade de ser o que é. E a gente ainda tem muita dificuldade de deixar as crianças ser o que elas são. E não é à toa que existe aquele jargão popular que ser mãe não existe um manual, não existe uma escola, não existe algo que possa nos ensinar a ser mãe ou pai. Então, quer dizer, é de acordo com o que você tem. Exato. Não existe manual. Porém, você tem uma história e você pode entender dela, né? Eu acho que cada um tem o seu manual. Eu acredito. Seu próprio manual. Você tem que buscar isso. Não existe uma cadernetinha que tu vai lá buscar, comprar e é isso que eu vou seguir. Mas cada um em si pode acessar isso. E aí praticar dentro de casa com o seu filho. Né? É isso que eu tento também acessar nessas mãezinhas ou nas tentantes, né? Já se preparando para isso, né? Pois é, o que você mais ouve no teu trabalho diário da microfisioterapia? O que mais tem de demanda, entre aspas? As tentantes, elas têm um padrão muito parecido, assim, né? Que é o do controle. Né? Elas querem o resultado, é o positivo. Elas chegam muito com essa coisa na cabeça, né? Como que eu faço para atingir o meu positivo? Elas estão fazendo dieta, elas estão fazendo acupuntura, elas estão seguindo o médico, elas estão porque eu quero positivo, né? E aí elas chegam muito com essa questão de eu tô fazendo tudo, eu também tive isso, sabe? E aí, claro, na micro elas vão buscar mais uma alternativa para poder trazer essa cura para elas poderem engravidar. Seria uma opção a mais que elas têm ali para... Mas cada uma tem o seu diagnóstico, né, Jota? É muito vasto, assim, umas têm endometriose, outras têm problema de ovulação, outras têm, enfim, infinitas, né? Sim. Ou simplesmente não tem um porquê. Tem várias que, tipo, olha, eu já fiz de tudo, meus exames estão todos bons. Meu útero tá bom, tá tudo bom, mas eu não engravido. O não ter um porquê, um motivo, pode ser até mais forte do que quando você encontra um motivo. Exato. Pode ser mais psicologicamente. Com certeza. Angustia mais e traz muito essa sensação de... A tentante em si já acha que tá... Que é culpa dela, que ela... Isso, a culpa é dela, que não tá funcionando, como é que não funciona, né? E aí essa que não tem uma resposta é mais difícil sim, porque se tu tem um diagnóstico é mais fácil, né? Tipo, eu tenho isso, então eu vou atrás disso. E essas já não, elas estão buscando... O problema também é buscar muito, né? Buscar em muitos lugares, a mente fica confusa. É bem complicado, assim, dependendo, sabe? Então a tua dica seria não tentar o controle total. Não. Gente, se a gente pudesse, é a lei mais difícil, a lei espiritual universal, né? Que é a lei do soltar, a lei do soltar o controle. A gente diz soltar o volante, né? Deixar a vida conduzir mesmo. Você segue com aquele... desejo, né, e você alcançar, mas sem controlar muito, né, é o mais difícil, assim, eu acredito que seja, assim, para mim foi também, né, e botar isso na cabeça de uma tentante que vem negativo, atrás de negativo, é muito difícil, assim, é desafiador, né, não é difícil, é desafiador. E essa jornada interna também passa pelo casal? Quer dizer, o casal, ele também passa pelos altos e baixos, pelos solavancos que vão acontecendo? Com certeza. Eu sempre digo assim, é uma grande oportunidade também quando tu tem entendimento de você ter o parceiro ideal, né? Ali também, às vezes, é uma prova dos 9, assim. Né? Porque a energia do casal é muito importante para trazer essa alma ou para o embrião ter um bom embrião em clínica, se o caso é fertilização, né? Ou de liberar no corpo mesmo
essa capacidade de engravidar que é natural, né? Isso é natural, a gente bloqueia por defesa, né? Isso é biológico, assim. E o casal estar em sintonia é muito importante e essencial para que esse filho venha, né? É uma das bases, assim. E isso é biológico também, né? Então, tratar as questões internas dessa tentante, trazendo para esse casal, também é muito importante. E sim, principalmente a tentante que faz tratamentos, né? Tem muitos altos e baixos, assim. E como esse casal reage e como ele busca ajuda também para superar esses obstáculos, é muito importante. Eu vou te dizer, quando a gente consegue, a gente se fortalece demais, assim. É uma força que é muito gigante, assim, né? É uma parceria muito... Eu até ia fazer essa pergunta. Quando chega o positivo, quando você sabe que você vai ter ali aquele serzinho, como você diz, né? Aquele ser tão desejado. O que passa na cabeça, no coração? Eu acho que tudo depende também da fase que a tentante tá e como que ela vê, né? Como eu já não, eu soltei, né? Eu tive um aborto antes do Bento, eu tinha mais 2 embriões, e eu já disse assim, não, vai ser mais esses 2, eu não vou mais tentar. Eu já tava o Bento veio na 7ª fertilização e eu há 9 anos tentando. Uau. Né? Então, eu né, passei por cirurgia, tive 2 gravidez na trompa, perdi as 2 trompas, então foram várias coisas, não foi só simplesmente ir lá negativo, lá negativo. Então, quando chegou, e toda a minha busca, né, tanto assim de conhecimento espiritual, fortalecida, eu cheguei e disse assim, eu entrego, né? Eu entrego nas tuas mãos mesmo, eu entendo então que não é para ser, se eu chegar no fim da vida, olhar para trás, vai ser a única coisa que eu vou dizer, eu quis muito e não consegui. Mas eu vou entender e eu vou soltar, né? Não é simplesmente um sentimento de derrota. Não, quer dizer, é um sentimento de... Não, é tipo assim, ali até pode vir uma raiva, sabe? Eu acho que a raiva, ela transmuta. Claro. E eu acho que é normal tu ter sentimentos de tristeza e raiva durante o processo. Às vezes, quando a gente tá na busca, que nem eu estava, eu não me permitia ter raiva. Ah, é? Sabe? Porque, né? Nossa, eu tô tão compreendo tantas coisas como é. Não, o próprio Jesus, né, muitas vezes expressou a raiva dele sobre as situações ali da igreja, sei lá o que. Então, não, a raiva, ela tem que vir, ela transmuta, né? Mas o que eu digo é essa raiva transmutadora, não é a raiva de Deus, é diferente, sabe? É que assim... E é um soltar, tipo, droga. Então, é uma raiva assim... Droga, eu fiz tudo, então eu solto agora. É isso que você quer? Isso é uma raiva. Tá bom, meu Deus, é isso que você quer? É uma conversa sincera com Deus. Claro, olhando no olho então, dele. Tá, isso aí. Então tá, então vamos lá. Porque eu sempre digo assim, a tua conexão com a espiritualidade é um tete a tete mesmo, às vezes, com a espiritualidade que tu acredita, sei lá, tu acredita, não necessariamente rezar o terço, né? Cada um no seu. Mas a minha era muito assim. E aí, nesse momento, eu tive essa transmutação. E aí, quando veio o próximo tratamento, eu já fui mas soltando, Sim. né? Eu fiz numa clínica em Bento. Um dia antes, a gente foi passear nas vinícolas. Antigamente, meu Deus, eu ficava focada, né? Sim, era só aquilo. Amanhã tem a transferência, então eu tenho que dormir cedo, eu tenho que... Não, a gente foi jantar, a gente foi não sei o quê, sabe? E no outro dia, tá, vamos lá. Só que no dia da transferência, eu trouxe a conexão. Porque a gente ensina a tentante, né, a trazer... Porque ninguém quer engravidar numa mesa via catéter ali. Claro. Né? Ninguém quer. Todo mundo pensa em engravidar numa noite, namorando, bonitinho, tomando um vinhozinho. Ninguém quer engravidar assim, né? Pode dizer que no início ninguém quer engravidar assim. Mas trazer esse momento para a hora da transferência... é outra vibe, eu digo assim, né? Então, quando veio o positivo, eu meio que não acreditei, sabe? É sério, né? É sério, só que daí poderia vir outro aborto, né? Claro. Eu também tive um positivo antes. Porque tem o positivo, mas depois ainda tem vários processos. E perceba, né, Jota, mesmo eu tendo todo o conhecimento, é óbvio que eu tenho uma facilidade de retornar ao meu centro, né? Mas isso não me livra das emoções da vida. As pessoas às vezes olham para mim e acham que só porque a gente sabe ou a gente trata, não é sobre isso, né? Nós somos humanos e a vida vai acontecendo e a gente não vive numa bolha, né? Claro. E aí, obviamente, eu tive essas nuances, né? Então, primeiro eu não acreditei, depois me deu um certo medo que o aborto pudesse vir.
Aí a gente tem que fazer exames, assim, controlados de beta, né? Pra ver se tá aumentando. Claro. Então, pensa, cada vez, ai, tá aumentando, ai, aumentou. Ai, então depois de amanhã eu tenho que fazer mais um, ai, aumentou. Então, é óbvio que dá aquela... Eu tentava, né, claro, trazer a respiração e tudo mais, que eu aplico tudo que eu sei na minha vida, mas as emoções, obviamente, elas vêm, né? E o último beta, eu tava tão, assim, internamente, talvez até incrédula, que eu olhei, assim, o resultado, eu achei que não tinha dobrado, né? Até falei pro meu marido, não dobrou. Meu marido ficou em pânico quando ele pegou, ele disse, amor, triplicou. Tu tá doida, tu não tá enxergando Tu não conseguia direito olhar ali, tu não conseguia ver pra aquilo. te ver, e mesmo toda trabalhada que eu sou, né? Aham. E aí é isso que eu digo, ali nesses momentos a gente pode perder algumas vitalidades, porque são emoções que o organismo ele não dá conta de se autorregular, porque o nosso corpo toda hora ele tá se autorregulando. Sim. Mas nessas horas talvez não dê conta. Hum. Aí que a gente tem que buscar, né? Trazer pro físico ou buscar essa autorregulação. Até para não passar pro bebê Claro. essa informação e ele depois trazer, né? E em que momento você disse, não, mas tá andando, tá indo, tá... Quando a gente vai lá, depois desses betas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um ultrassom dali 12 dias, daí espera mais uns 12 dias, eu tô falando de tratamento, né, gente, isso assim. Aí a gente vai fazer o ultrassom para ver se o coração tá batendo. Aí ali a gente, ufa, agora eu acho que vai, né? E aí ali é uma emoção gigante, assim, né? Eu imagino. E daí ali eu curti, né? E ali eu consegui curtir conseguiu mesmo. relaxar e Trouxe aproveitar. as práticas de cada trimestre que a gente tem, né? De conexão com o bebê, né? Mas eu tive, assim, mesmo sendo a buscadora que sou, toda terapeutizada, que a gente fala, né? É por isso que eu digo, então depende muito da percepção de cada um sobre a vida. Claro. Né? Quando tem aquele positivo e também de tudo que ele traz dentro de si, assim, né? Você acredita que você superou tudo porque também tinha um autoconhecimento? Porque você se olhava no espelho e você sabia quem você estava olhando? Isso, eu acho isso tão importante, Jota, isso que tu falou. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento faz a gente viver a vida com mais leveza. É verdade. Não quer dizer que a gente não vai ter problema. Com certeza. Não quer dizer. Mas com mais leveza e consciência. Viver com consciência é isso, né? Trazer, assim, esse autoconhecimento, se olhar no espelho, respirar e dizer, não, calma. E aí tu consegue trazer também uma certa espiritualidade, uma certa conexão, né? As pessoas estão muito fora, que eu digo, né? A gente consegue voltar para dentro, e é de dentro para fora as curas, o bem-estar, entender o que está acontecendo ao redor, e poder passar por isso com superação. Sem dúvida. Não quer dizer que tu não vai ter que passar, tu vai ter que passar. Tem situações que não tem como fugir, né? Mas é como você percebe essa situação e como você vai passar por ela. De certa forma, olhar para trás e perceber como você reagiu ao processo. Quer dizer, olha, eu naquela situação eu reagi daquele jeito, talvez não fosse assim, deveria ser assado. Isso. Então, quer dizer, você olhar para dentro. Trazer a lição, né? Né? E sem culpa. Eu sempre digo, sem se sem pesar, chicote. né? Não, errou, né? Porque, que nem eu te disse, eu poderia olhar e dizer, nossa, eu como terapeuta, tudo que eu busquei, 7 anos ali, eu reagi dessa forma. Não, mas por que eu reagi dessa forma? Deixa eu entender. E aí ali começa o processo também de cura, é o autoconhecimento, é você fazer essas perguntas, né? E aí você não fica só na dor, só na culpa. Claro. Isso aí não leva a nada. Não também. vai levar nada. A gente fica só no... É verdade. E quando o Bento nasceu? O que aconteceu no teu coração? E olha só o controle, né? E aí, como eu também estudo essa questão de como a gente chega ao mundo, como é o ideal da gente chegar ao mundo, claro que é sempre via natural, né, Jota? Sim. Hoje em dia tem os partos humanizados, a gente pode buscar esses profissionais. Eu fui buscar. Não, eu vou tentar, né? Vai ser isso, vamos lá, vou me trabalhar, vamos lá. E aí o parto do Bento foi também outra coisa que eu tive que, mas fui também sem esse controle, tem que ser via natural. Se não for via natural, ok, né? Porque, como eu te digo, é a percepção que você tem em relação àquela situação que tu tá vivendo. Aí eu tentei, foram quase 12 horas de trabalho de parto. Eu não consegui, chegou no último suspiro lá, eu não tinha mais força, o Bento também não. E aí fomos pra cesárea. E aí ele veio ao mundo no final do dia, assim. Já tava quase meia-noite, assim, ele veio. Ele nasceu onde?
No hospital da cidade, em Passo Fundo. Passo Fundo. Porque a minha médica de lá, minha médica obstetra, e a equipe humanizada que eu contratei também, De lá. né, de lá. Eu quis esse suporte também nessa equipe humanizada, ela dá todo o suporte da amamentação, ela fica ali contigo. Eu acho que a mulher precisa desse acolhimento, sabe? Para se sentir segura, e aí passa isso pro bebê, independente da via que ele venha, né? Mas você ter uma equipe de apoio, seja contratada ou não. Uma equipe de apoio amorosa que te dê esse suporte. Porque não é um processo fácil, né? Você amamentar muitas vezes, tem mulheres que têm dificuldade. Eu também me doeu muito, assim, né? Eu tive um processo, mas eu insisti, eu entendia que aquilo era importante. Mas a tua saúde estava boa, estava tranquila, estava tudo... Tudo ótimo. Inclusive, porque eu sempre aplico muito essas práticas, né? Por isso que eu digo, se você internalizar isso, integrar e viver isso, você traz saúde para tua vida, não tem outro caminho. Tanto que eu cheguei na última consulta, assim, a doutora disse, Simônia, você me surpreendeu. E eu falei, doutora, por quê? Eu achei que você ia me dar mais trabalho, ela me disse. Uau. Eu falei, por quê? Eu fiquei muito assim, tipo, chocada. Aí ela disse, por causa do teu histórico, a tua idade, você, né, a fertilização, que tem esse mito também, gravidez e gestação é mais complicado, não é bem assim, tudo depende aqui, né? Então ela falou por vários fatores, ela achou que ia ter trabalho comigo. E eu falei, então, doutora, eu tenho meus métodos, né? Eu falei pra Superou. Ela, e o Bento também super saudável, uma criança bem grande, saudável, se desenvolveu tudo muito bem. É óbvio que eu tinha uma equipe, né? Eu sempre digo, é importante eu tinha uma boa nutricionista, uma boa médica, eu contratei essa equipe humanizada, mas eu fazia a minha parte. De dentro para fora, né? Porque isso também traz a saúde integral, né, do ser. Você tem uma família grande? Não, a família do meu pai e da minha mãe, como os antigos, são grandes, né? Cada um tem 10, 9 ali irmãos, mas o meu pai teve um casamento antes da minha mãe, eu tenho 2 irmãos, né? E mais um que, enfim, que perderam, né? A gente conta, assim, 3, mas um não veio à vida. Mas eu tenho 2 irmãos. Depois ele casou com a minha mãe, eu sou filha única desse segundo casamento. Então, da minha mãe eu sou única, do meu pai eu tenho mais 2. Mas criar dentro de casa sempre fui só eu, né? Eu não tive muita convivência na criação com esses meus irmãos mais velhos. E você, de certa forma, teve um apoio também da família, enfim, de todos que estavam ali acompanhando a tua jornada. Muito. O meu pai é super católico e ele fez várias, né, novenas para dar certo. Isso é importante, né? A minha mãe também queria muito, imagina, minha mãe foi primeiro, o neto viria só por mim, né? Não teria outra forma. E eles, sim, me deram todo apoio, apesar de eu chegar numa etapa, eu achar a lei do silêncio muito importante, assim, né? Eu sempre digo que a lei do silêncio você sentir, porque às vezes você tem muita interferência externa e não ouve muita voz interna, né? E aí, porque as pessoas querem ajudar, mas por que tu não faz tal coisa? Mas tem fulano, lembra que eu te falei lá no início? Às vezes daí a tentante fica procurando 1000 coisas, e às vezes não é, às vezes você tem que você sabe, né? A tua alma sabe onde ir, e não é em 1000 coisas, é aquele caminho e pronto. Tanto quando eu engravidei, a mãe e o pai ficaram também surpresos, eles sabiam que a gente ainda estava tentando, mas não sabiam de todas as fases mais, né? Ai, mãe, agora tô indo, agora vamos tentar de novo, agora eu transferi, agora... E aí mas foi uma alegria, eles ficaram super surpresos e muito felizes. E qual a importância da espiritualidade nessa jornada toda? Total. Toda. Eu chegou num ponto, foram 9 anos, né? Mas uns 4 anos, assim... daí eu busquei as formações e daí depois veio o Instituto Bem Dizer. Eu preciso falar sobre ele porque eu sou muito grata, né? A Gabriela Lacerda, ela é de Salvador, Bahia. Ela foi tentante, ela fez fertilização e esse caminho espiritual eu fiz muito com ela. No Instituto, estudando dentro do Instituto, né? Instituto Bem Dizer. Isso. Então, toda tentante que chega até mim, eu não tenho como... não dá, eu podia até ter trazido, né, não trouxe o livro, que eu tenho todos os livros dela, né, eu fui muito dedicada nessa parte espiritual também, nesse estudo, nessa interiorização, e é muito focado para tentante, né, então eu sempre indico o livro dela, né, a tentante, você conhece? Não conheço, então dá uma olhada, vê se faz sentido para você, e aí até eu sei como conduzir
a linha de tratamento, né? Quando a tentante aceita, e normalmente ela aceita porque conecta e faz sentido, né? E até ela se sente pertencente, porque ali é voltado para ela, né? Aí a gente também tem uma condução aí de tratamento e espera dessa vinda desse bebê muito espiritualizado. Então, para mim, se eu não tivesse essa virada de chave e esse suporte espiritual na minha vida, na minha jornada, inclusive a minha vida hoje seria diferente. Os ensinamentos que eu tive lá foi para minha jornada, foi para minha maternidade, mas é para minha vida. Com certeza. Né? Eu sempre digo, você vai levar isso para tua vida, não é só para tua jornada. E esse é o grande desafio para quem entende o que o Instituto Benzer está trazendo. Não é sobre o positivo. É sobre uma criança que está chegando e como você vai conduzir essa maternidade para essa criança, que talvez tenha uma missão linda aqui para a gente salvar esse planeta, enfim, né? A gente fala muito sobre transições, mas lá tem estudos muito profundos espirituais, assim. Mas não tem filiação religiosa nenhuma. É isso que eu ia te perguntar, não tem nada a ver com religiosidade. São estudos metafísicos, espirituais, de leis universais e esse entendimento. E aí, claro, se você tem uma crença espiritual expansiva dentro de uma religião, você pode trazer ali, né? Mas não tem filiação religiosa nenhuma. E ali eu me encontrei, inclusive, então, espiritualmente. Foi uma força a mais que você Total. Pra mim, se agarrou. E ali eu também entendi que o ser não tem como trazer uma saúde integral sem olhar para esse lado também. Com certeza. Mesmo que não seja tentante, eu ainda tendo outros diagnósticos e dificuldades e sintomas, eu tento trazer essa parte também. Né? O ser integral, a saúde integral vem do físico, da mente e do espírito. Não tem como, é uma tríade. A gente pode olhar para um, para o outro, mas ela está completa quando a gente consegue integrar os três. Sem dúvida. Um belo ensinamento, aliás. Agora, Mônia, eu acredito muito que o nome da pessoa diz muito sobre ela. Ele fala muito sobre ela, sobre o que as pessoas ao teu redor quiseram transmitir a partir daquele nome ou a partir daquela situação. Eu vou te fazer as duas perguntas que estão claras aqui. Primeiro, por que Bento? O Bento é uma história bem interessante, assim. A gente fez a fertilização em Bento Gonçalves. A maioria das pessoas acham que é por causa de Bento. Por parte do meu marido foi. Nós indo um dia para o tratamento, ele falou, amor, quem sabe Bento? Mas já tinha sido cotado esse nome, né? E ele, na época, eu lembro que ele não... daí meio que deixamos de lado, assim. E ali eu disse, é Bento, né? E a gente ficou, inclusive, a gente só tinha o nome de menino. A gente não conseguia ter um nome de menina. Não tinham pensado na possibilidade. Isso acontece muito. Quando a gente tem essa conexão, o nome, inclusive, Jota, eu acredito, né? Isso é dentro também do bem dizer, o nome vem através da mãe. Né? A mãe é o grande portal e essa alma, esse ser que quer vir, se comunica muito com essa mãe antes mesmo de nascer. E aí... Quem escolhe entre aspas, né? Quem escolhe é a mãe. Mas pode vir através do pai ou de outra pessoa, de um sinal, de uma música, alguma coisa. Mas tu que sente no coração. Então foi isso que aconteceu. O Cláudio meio que soprou um nome que já tinha sido cotado e depois ele não falou mais. E eu falei, é Bento. Mas para mim foi esse sopro, que ele escolheu esse nome. Mas o significado de Bento é abençoado, né? Ele é bem-vindo, abençoado, bem-aventurado. Então para mim o significado do Bento mesmo é isso, né? E ele é mesmo. E o Cláudio foi muito em relação a, vamos homenagear Bento, né? A gente vem aqui pra Bento. O nome de Bento Gonçalves, ele vem do general Bento Gonçalves, que foi um grande líder da Revolução Farroupilha. Mas nem sempre foi este nome. A colonização italiana é que ditou as regras dos nomes naquela época. E só depois de uma série de eventos políticos é que chegou a Bento Gonçalves. Mas pra mim, mãe do Bento, foi esse sopro e ele é o significado mesmo do nome, né? Bem-vindo, bem-aventurado. E que é um significado espetacular, né? É uma coisa que, olha, chega a ficar arrepiado. Agora, Mônia. Como é que se chegou no teu nome, Mônia? Mônia é uma confusão com o meu nome, né? Porque é muito parecido com Mônica, é só uma letra, né? Sim, ou Mona. Eu tive que trocar vários certificados, inclusive, né? Porque vinha Mônica. Olha. Mas é Mônia mesmo, ele existe esse nome, que às vezes as pessoas existem ou esqueceram do C, né? Não, ele existe. É de uma música italiana muito antiga. Meu pai disse que tocava nos bares. Meu pai tem 89 anos. Uau!
tocava nos bailes lá da juventude dele, então faz muito tempo. Então ele amava essa música, né? Não sei por que Cargas d'Água não foi o nome da minha irmã, porque ele teve, né, 2 filhos antes. Sim. Talvez a primeira mulher não quis, Não enfim, aceitou. não aceitou, não quis. Aí a minha mãe disse sim, eu acho que aceitou, mas ela queria muito Lilian, né? Lilian. Aí antigamente se colocava 2 nomes, né? Ainda mais se um queria um, outro queria outro. Aí ficou Mônia Lilian, mas Mônia é dessa música. O significado eu já procurei, eu não sei se não tem a ver com alguma rochedo. Nunca achei algo, porque não é um nome muito comum, né? Não sei. Assim. Se era uma música, poderia ser uma música de amor. Mas era uma música romântica. Meu pai totalmente disse romântica. que era a hora que quando tocava a Mônia, os casalzinhos, era a chance de você também dançar com aquela, sabe? Convidar e daí dançar. Antigamente tinha, né? Essa coisa mais romântica, mais respeitosa. Com certeza. E aí era o momento todo mundo adorava. Tanto que tem muitos senhores, assim, mais antigos também, que eu conheço a música, tocava nos bailes, eu adorava. Eu acho que os homens gostavam muito para convidar as mulheres para dançar, porque era uma música muito romântica. Ficou muito marcado na consciência dele. Naquela época, sim, eu acredito. E até hoje ele tem o disco de vinil guardado que tem essa música, tá lá na casa dele. Vai ficar comigo, eu acho, de herança. Eu quero procurar essa música. Eu quero botar um trechinho aqui, inclusive o YouTube ele não deixa a gente colocar a música inteira, mas só um trechinho quando ele fala Mônia, o meu amor. E a música basicamente toda é Mônia, eu te amo, Mônia. Daí ele fala na música, daí tem a melodia atrás. É muito falada a música, não é uma música tão... Mas é basicamente Mônia. Eu digo, a música é Mônia. Mônia, 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 Mônia. Só isso. Devia ser louco por essa Mônia, sabe? Os poetas dizem que para se fazer uma poesia, uma música, uma letra, enfim, a pessoa precisa estar realmente sentindo, né? Eu acredito que o cara fez, não sei, talvez foi um grande amor, né, desse compositor, eu acredito. Ou ele queria falar Mônica e não conseguiu. Não conseguiu, alguma coisa de dicção ali, não sei. Mônia, a gente preparou aqui uma situação interessante para este quadro do Baita Mãe. Aqui a nossa bancada da vida, tá? A gente chamou de bancada da vida, né? Que inclusive tem uma água que também dá o sentido da vida, né? E aqui dentro deste bowl, ou dentro deste, né, recipiente, a gente preparou uma série de perguntas sobre a maternidade. E eu quero que você retire uma das... Se você quiser dar mais uma mexida, enfim. Um sorteio aqui da pergunta. Isso, e daí... Você me alcança e eu vou perguntar para a Mônia o seguinte: qual o momento mais emocionante que você viveu com o teu filho? O dia do nascimento dele. Não tem como ser outro. O dia do nascimento dele, assim. Que dia foi? Foi dia 19 de dezembro de 2023. Ele nasceu no final do ano, né? Em dezembro. Foi muito emocionante, assim, a hora que ele vem pro colo, né? Assim, ali, que ele saiu ali, né? Aí eu lembro da doutora tirando ele e dando boas-vindas, né? Bem-vindo, Bento, ela é muito amorosa, assim, a doutora Giovanni. E aí botou assim, eu lembro que eu entrei eu sempre conto, assim, pras pessoas, né? Falei pro meu marido, gente, parece que eu fiquei num submundo, assim. Foi uma experiência muito interessante, sabe? E com certeza foi o nascimento dele. Eu acho que quase toda mãe, quando ela vive mesmo, né, consegue viver com presença esse momento, assim. Eu acho que o nascimento do filho... E como ele é novinho, né, 1 ano e 5, então é esse até agora. Além de vários, né, mas assim, o nascimento dele foi... O que te passava na cabeça naquele momento, assim? Você conseguia pensar em algo? Você só... Não, eu só senti. Eu não conseguia pensar muito, sabe? É como se eu tivesse entrado numa bolha, assim, e olhava para ele, assim, né? O meu marido chorava muito aqui do meu lado, porque, enfim, mas eu conseguia só ficar ali, eu não conseguia, não sei, assim, foi uma emoção muito diferente, assim. Como é que se diz? Surreal, né? Quando a gente vive algo... Algo que às vezes não tem nem explicação. Parece que eu saí até do meu corpo, assim, foi muito... Eu imagino. Muito lindo. Eu imagino. E ele não saiu do meu lado, né? Todo momento, assim, foi muito bom. Foi pra recuperação, ele foi junto.
A gente foi pro quarto junto, ele não saiu nem um minuto do meu lado. O banho dele foi dentro do quarto. O parto humanizado é muito assim, né? Não houve aquela, digamos, aquela separação, entre Não. aspas, em que os médicos retiram os enfermeiros, enfim, para prepará-lo. Que é essa equipe humanizada. Eu já escolhi por causa disso, porque eu sei o quanto essa separação pode trazer algum impacto depois. Não que não tenha como a gente ressignificar, né, Jota? Sempre tem cura, sempre tem tempo de curar. Mas eu já quis, porque eu sei quanto isso é importante, né? Sendo cesárea ou não, né? Claro que via natural é natural, mas que a cesárea também fosse humanizada. Então, que logo ele viesse pro meu colo, que foi o que aconteceu, ela passou logo aqui, né? Ele ficou. E aí, depois também, ele não saiu do meu lado em nenhum momento. Isso, pra gente, em nascimento, é muito importante. Não sair do lado da mãe, assim, no momento. Ele já começou a tentar se comunicar? Sim, ele é um papagaiozinho. Ah, é? Ele é bem comunicativo. Olha Fala aí. muitas palavras. Quem sabe vamos ter aí um jornalista, Quem sabe. um futuro jornalista, um comunicador, uma pessoa que vai comunicar ao mundo. Quem sabe. Vamos esperar para ver, né? Vou deixar ele se expressando aí e eu vou deixar ele ser o que ele quiser. E qual foi a primeira palavra, a primeira tentativa dele de se comunicar contigo? O que você lembra? A primeira palavra, se eu não me engano, foi mãe. Foi mamãe. E nós estávamos muito nessa expectativa, eu e meu marido, vai ser papai, vai ser mamãe. Ele falou mãe rápido, assim. Falou mamãe, mamãe. Aí depois veio outras palavras, papai e outras palavras. Assim. Tem vários que falam, né, vovó, porque são criados muito com a vovó, sim, né? Tá ali junto, né? Tem pessoas que dizem, a primeira palavra foi vovó, mas ele fica muito com a vovó. A primeira palavra foi tata. Tata é fácil também. Tata. Sim, tata. E, sim, mas ele fica muito com a tata, sim, então é óbvio, né? Ele então vai mãe foi. Muito, Mãe eu foi tenho essa maternidade bem presente, né? A minha prioridade é sempre ele. Eu continuo com o meu propósito de vida, meu trabalho, mas a presença é muito importante, Jota. A gente precisa... A maternidade consciente é vivida você dando segurança, presença e amor incondicional pro teu filho. Amor incondicional é você aceitar ele do jeitinho que ele veio, né? Segurança, presença e amor incondicional. Então eu prezo muito por isso, sabe? Talvez por isso foi mamãe também. Com certeza. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas. Tá. Peguei. Parece até um debate, né? Aqui mais né? Debate político. Fazer mais uma pergunta aqui. Em algum momento você sentiu que, entre aspas, se perdeu na maternidade? Como você reencontrou a sua essência, se isso aconteceu? Isso é muito comum acontecer no puerpério. Que é logo que um bebê nasce, né? A gente tem o período da amamentação. O primeiro mês, ele é bem intenso, assim, para a mulher. E parece até meio que um looping, sabe? Porque tu só fica ali, né? E a maternidade é esse se doar. E a gente, às vezes, não tá muito preparado para isso, sabe? Internamente, eu falo inconscientemente, a gente carrega essas memórias e às vezes a gente se perde mesmo. Eu falo, é fácil de se perder. Eu não sei se eu me perdi ali. Eu não tive muita equipe de apoio, né? Meus pais moram em Passo Fundo, os pais do Cláudio, a família do Cláudio em Carazinho. Então aqui a gente não tem, né? Eu tenho a madrinha do Bento, que me ajudou muito. E eu me arrependi, né? Nós devia ter contratado uma equipe de apoio, né? Para me ajudar mais em casa. Então eu estava muito preocupada com o fora, né? Ainda com a organização da casa. Então a mãe, para ela não se perder no puerpério, ela precisa dessa equipe de apoio. Eu piquei nisso, né? Nem que seja contratada. A casa você não tem que se preocupar com as contas, com a casa. Você tem que só ficar ali, dormindo com o nenê, dando de mamar. Dormindo com o nenê, dando de mamar. Porque você só descansa assim também, né? Então, imagina, é uma demanda muito grande, então é muito fácil. Ali, eu tenho a sensação que sim, me dei uma perdida, sabe? Mas foi muito engraçado que quando ele fez 1 mês, eu disse, nossa, o aniversário de 1 mês do Bento é como se tivesse virado. Era uma névoa, né? E existe essa neblina aí do primeiro mês, e depois parece que o primeiro mês abre um clarão, assim, eu consegui voltar. Né? E aí, sim, voltar pro meu centro, né? Isso é viver com consciência também, né? Tipo, não. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas busca, assim, as ajudas que você precisa. Eu sempre penso assim, se tu sentiu que se perdeu, volta pro centro, se tu tem a consciência, sabedoria e autoconhecimento. Não consegue, você tem ferramentas, né? Vai naquela que você confia, que você sabe que vai te trazer pro teu centro, pro teu sentir.
né, pro hoje, pro presente, É. e é se entregar. Maternidade não tem outra, é seguir o fluxo, é se entregar àquele momento, né? É mais uma vez a expressão que a gente usou, se olhar no espelho e tentar se reencontrar ali, né? Exatamente. E é isso, ó, olhar para trás. E a gente falou antes, né? Nossa, eu digo pro meu marido, por que que a gente não contratou a nossa, que eu tenho uma Tata 2 tardes, né? Aí eu disse, por que a gente não contratou ela antes lá, né? A gente achou que ia dar conta. Quem disse que nós ia dar conta? É que né? vocês também talvez quisessem muito aquela responsabilidade, será que não? Talvez. Quisessem aquilo como uma... A gente quis, né? Assumir o meu marido até hoje. Agora ele tá com o Bento de manhã, ele fica muito, ele tem muita presença também, né? Ah, A é? gente se dispôs a isso, né? Antes do Bento nascer. Então, assim, eu acho que a gente tenta. Não, vai dar certo, né? A Bruna vai vir, a madrinha do Bento, vai vir me ajudar a ver, mas ela vinha rapidinho, né? A tardinha, via o que faltava. Mas essa preocupação das demandas externas a gente não precisa ter no puerpério. Isso eu falo muito. Cuida disso, sabe? Quem vai fazer isso pra ti? Porque ao mesmo tempo, a mãe fisicamente tá se reconstruindo ali. Muito leite seca ali, né? Porque tá preocupada com não sei o quê, voltar a trabalhar, porque eu preciso lavar a louça, meu Deus, a casa tá uma bagunça, porque imagina. Claro. E é um momento que não, tu tem que estar totalmente entregue, né? Se joga. Tanto que teve um dia que daí eu relaxei, assim, eu lembro que eu deitei na cama e daí eu chorei muito, assim, daí veio um choro, assim, mas foi um choro de catarse, sabe? Por causa que eu tava muito em alerta, né? E isso trouxe grandes não, mas alguns desafios com o Bento, assim, de sono, né? Até hoje tô tentando ajustar, porque a criança sente tudo que a mãe sente, né? Ele não entende que ele é ele é uma extensão da mãe. Sim, por enquanto ali ele tá uma extensão. E o Cláudio como pai, ele tem sido... Não, é fantástico, né? Fantástico. E essa linha de crescimento minha na jornada, ele veio junto, né? Ele cresceu muito junto, ele se abriu aos ensinamentos, a tudo que eu estava buscando. Ele buscou também algumas terapias profundas. Ele também então a gente tem uma linha de pensamento muito parecido. Então isso facilita um monte, né? É difícil você buscar, entender, e aí vem alguém e dizer, isso aí tudo é bobagem. É complicado. É porque ter um filho é do casal, não é só da mãe. Aí a gente consegue alinhar dentro da nossa família, da nossa casa, uma estrutura nossa. Claro. Né? Sem... Claro, vai ter algumas questões, o que tu acha? Não concordo muito, eu penso assim. Mas a gente tem a mesma linha de pensamento. Eu acho que o casal precisa. Precisa. Né? Se eles forem muito divergentes, para a criança também não é bom. Não, a divergência ela é saudável, mas não a ponto de estragar uma coisa que está sendo construída ali junto, né? É isso aí, não quer dizer que vai vir pautas, né? Que tu vai sentar, vai conversar, mas a linha mesmo, sabe? Uma linha, um segmento, né? Tem que ser o mesmo, eu acredito, assim. Com certeza. Acho que é muito importante. Vamos retirar mais uma pergunta aqui dentro do nosso Baita Mãe, mais uma perguntinha saindo aqui, e agora... O que você aprendeu com a sua mãe? E o que você quer passar adiante? Ai, que lindo isso, Jota! Sabe que eu tive que curar muito a minha mãe dentro da minha criança interior, até o teu Bento. A minha grande ferida da criança foi a minha mãe. Não que não teve questões com o pai, porque tudo isso veio na jornada, né? E é importante a gente olhar para o pai, para a mãe da gente, para essas feridas, que a gente fica nessa criança ferida e trazendo para esse adulto que tem que ser adulto. Daí fica numa criança, né? E criança não tem filho. A gente precisa curar essa criança ferida. E a minha mãe foi uma grande cura na minha jornada. Só que a minha mãe veio de uma criação muito difícil. Então, compreender tudo que ela trouxe, que me fez ferida, né? Dentro da minha percepção de vida ali, porque talvez uma outra filha, com uma outra percepção, não tivesse tanta ferida, mas eu tive. Então, eu compreender a minha mãe, ela sendo o que ela é, o que foi, né? Porque ela também trouxe uma bagagem de dor ali, me fez transmutar muita coisa e devolver muito peso que eu carregava, que não era meu, que era dela. Tanto aquilo que eu sentia como uma ferida, minha mãe nunca me bateu, ela nunca foi uma mãe, né? Mas foi uma mãe ausente espiritualmente, sabe? Ela me deixou ausente em alguns momentos, né? E aí isso me deu uma percepção de abandono, uma ferida de abandono ali, tem algumas feridas que a gente carrega. Mas eu curei muito isso antes do Bento vir, né? E aí, quando a gente cura a nossa mãe ou nosso pai, a gente consegue ficar só com a força.
Aí eu olho para a força dela. Nossa, mas a minha mãe é muito forte, né? E aí eu trazer a força dela para passar isso para minha maternidade e poder passar para o Bento. Essa força da mãe, né? Mas isso acontece com a mãe e com o pai, né? A gente faz essa cura, assim, que é muito importante. E essa cura, no teu caso, ela veio através de uma conversa, ela veio através de observações, como é que... De terapia profunda. Como é que ela chegou até você? Foi de terapias. Nas terapias eu fui entendendo que eu precisava curar esse pai e essa mãe dentro de mim. Para eu me tornar adulta, que eu preciso ser, me responsabilizar pelos meus sonhos, pela concretização dos meus sonhos, inclusive, né? Sim. E liberar isso dentro de mim, né? E ficar só com a força desse pai e dessa mãe que estão aqui dentro, claro. Né? Porque a gente tem as feridas, mas a gente tem a força. E aí eu trato as feridas e escolho o quê? Só com a força. Agora, é bastante complexo, né? É complexo. Porque... É uma caminhada. Por isso que eu digo, gente, é uma caminhada. Então, você se entregar para o autoconhecimento é uma caminhada, né? Então, a minha mãe, assim, ela é uma cura até hoje. A gente carrega muitas dores com a nossa mãe e o que a gente viveu com a nossa mãe na primeira infância para a nossa maternidade. Sim. E a gente repete sem perceber. É inconsciente. Quando vê, a gente está repetindo padrões negativos, sendo que a gente pode trazer uma força muito positiva dessa mulher, em vez de reproduzir negativamente. E tentar, de alguma forma, levar todo aquele aprendizado, enfim, tudo aquilo que você, né, cicatrizou, levar de uma forma mais forte. Isso, adiante. Ressignificada e positiva para tua maternidade, para o teu filho. É muito importante a gente curar pai e mãe dentro da gente, né? E a minha mãe é a minha grande força hoje. Como é que é o nome da... Eva. Eva também é um nome forte. É um nome forte, né? Muito. Eva da Graça. Ela não gosta muito da Graça. Eu disse, mãe, mas é tão lindo, né? Eva da Graça. Ela foi a primeira filha de, acho que 9 irmãos, se não me engano. Um parto super difícil. Aí a avó disse que se desse tudo certo, ela disse que nesse processo, porque antigamente era parteira, né? Sim, era parteira. E aí ela disse que se ela nascesse saudável, tudo, ela ia botar em homenagem à Nossa Senhora das Graças. E botou Eva da Graça. Eu acho lindo o nome dela. Eu também acho forte. Eu acho muito forte mesmo. Agora, Mônia, falando sobre a tua profissão e tudo aquilo que você tem colocado em prática aqui na nossa região, como é que as pessoas podem chegar até você e, principalmente, qual é o problema que a pessoa tenha, ou, enfim, alguma coisa que a pessoa esteja sentindo que ela precisa da Mônia hoje? Às vezes as pessoas perguntam assim, para que serve a tua terapia ou a microfisioterapia? Para tudo, né? Então, qualquer sintoma que você venha sentir sendo físico ou emocional, que hoje é ansiedade, insônia, pode recorrer à terapia que eu faço. Você acredita que a saúde mental hoje, ela tem pesado bastante no dia a dia? Bastante. Muita ansiedade, né? As pessoas... vem com relatos de muita ansiedade, assim, né? E aí qualquer sintoma a gente pode tratar, né? Porque para nós, todo sintoma que seguem essa linha, né? Todo sintoma vem de uma perda de vitalidade. Então a gente buscar essa perda de vitalidade, dessa cicatriz vivencial, dessa emoção que você está vivendo ou viveu, né? Porque às vezes tem uma memória aí que não é de agora, às vezes pode vir até do transgeracional. Claro. Tudo isso a gente pode encontrar no próprio corpo, né? E estimular esse corpo a se autorregular. Então, qualquer sintoma, Jota, não tem, assim, como eu te dizer, assim, é claro que hoje eu estou muito focada nas tentantes, na maternidade, nessa relação com a criança, né? Mas qualquer sintoma a gente pode tratar. A microfisioterapia em si, né, que é a minha base, enfim. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade para identificar sintomas e problemas. Como é que ela consegue chegar a ponto de ir até você? Geralmente quando não aguenta mais, né? Quando tá no limite. Tá no limite ou esse sintoma já tá prejudicando algo na vida dela, né? Seja no trabalho, no relacionamento. Então é importante uma conversa, é importante bater um papo contigo e... eu sempre, eu passo, tem meu Instagram, né? Lá tem o meu WhatsApp. Então as pessoas podem me pedir as informações, como funciona a terapia. Eu geralmente mando um áudio, ou a gente marca uma conversa, né? E aí se a pessoa tem o interesse, a gente marca
a sessão, né? Tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres. Claro, mulheres no caso das tentantes também, mas os O homens meu também. público maior é mulher. Mulher e tentantes e mamães, assim. Sempre tive muitas mamães e crianças, mesmo antes de ter o Bento, assim. Ah, mamães também, quer dizer, as mulheres que já foram mães. Sempre me trouxeram muitas crianças, assim, as mães. Era. E quanto tempo dura um tratamento, enfim, Em torno de 1 hora. A 1 hora e meia, a primeira sessão às vezes é um pouco mais longa, mas é muito individual, mas a gente sempre coloca mais ou menos 1 hora, né? Tira 1 hora e meia quando vai. Eu sempre digo, tira 1 hora e meia, porque se passar, né? Daí a gente... E aí vai ao longo das semanas, meses? Não, esse tratamento que eu faço, ele tem que ter um intervalo, Jota, de 30, no mínimo 21 dias. É mesmo, é? É. Por quê? Porque a gente estimula o corpo a se autorregular. E nesse processo, o corpo precisa desse tempo para se reorganizar. Então, a gente não pode ficar dando estímulo em cima de estímulo. Então, a gente estimula, espera o corpo se autorregular, volta daqui 21 dias, 30 dias, 45 dias. Eu sempre avalio, né, individual. A gente faz um ciclo de 3 sessões para um tratamento. Tu veio tratar a ansiedade, ciclo de 3 sessões. Veio tratar, sei lá, infertilidade, ciclo de 3 sessões. Então, a gente faz essa limpeza, né? Essa faxina, esse estímulo com esses intervalos, e depois a gente vê a necessidade de manutenções. No caso de tentantes, também é um pouco diferente, né? Eu geralmente sigo com essa tentante por causa das atividades metafísicas, tem outro plano, sabe? Mas de maneira geral é um ciclo de 3 sessões para um tratamento, e ver a necessidade de manutenções com mais espaçamento, assim. Né? Então vai de acordo com a evolução Vai de acordo com a evolução. daquele caso. Porque a gente não sabe, né? Quando a pessoa chega, a gente diz assim, você é uma piscina suja. Né? Essas memórias, essas perdas de vitalidade. Eu não sei o quanto tá suja a tua piscina. Eu não tenho como saber antes de fazer. Claro. Então, na primeira sessão, a gente já tem uma noção, né? E aí a gente vai limpando essa piscina, essas camadas, né? Ou a gente fala tirando essas gavetas e limpando essas gavetas, mas a gente não sabe o quanto tá acumulado. Por isso das manutenções, ou depois de fazer um pouquinho, mais 1 ou 2 sessões com mais intervalo. Mas tudo isso é avaliado. Mas, a princípio, a gente faz as 3. Né, para um tratamento. O mínimo é 3. O mínimo é 3. Bom, então a gente vai deixar aqui o @ da Mônia, para que você também entre em contato com ela, para que você converse com ela. Eu acho que o primeiro passo é conversar, é buscar informações, é saber exatamente como é que funciona o trabalho, e a partir daí buscar sempre o autoconhecimento e buscar saber o que anda acontecendo na sua vida. Sim. Mônia, eu quero te agradecer imensamente você ter estado aqui, dar uma fofada bem forte no Bento, tá, um abraço também no Cláudio, e te dizer que essa tua jornada, ela é linda, ela inspira, e ela faz com que outras pessoas que hoje estão nos assistindo possam ter cada vez mais energia. Então, parabéns pelo trabalho, e a gente mantenha nossas portas abertas sempre para você. Obrigada, Jota. Eu agradeço essa oportunidade, né? Porque eu também tenho esse propósito de levar mesmo, né? Me comprometi com Deus, assim, com a espiritualidade. Então, já que eu consegui o Bento, eu levar também essa expansão aí, né? Para quem precisa. E desejar um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães, aquelas que ainda não têm no colo, que se conectem com essa energia de ser mãe, né? Que um dia vai chegar. Com certeza. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. E o nosso quadro Baita Mãe volta a qualquer momento em todos os canais digitais do Olhar Daqui RS. Até a próxima.